Senhor faça com que as nossas bocas de fato estejam coladas ao céu, que as nossas línguas estejam coladas ao céu da boca, em sede de Ti, Senhor. Que o nosso coração ele esteja o tempo todo desejoso do Teu favor. Que o Senhor esteja permeando os nossos corações como nosso maior anseio, em dias em que tudo a gente coloca na frente do Teu reino. Que o Senhor possa ser a nossa prioridade, que o Teu amor possa ser o maior desejo dos nossos corações. É o que nós Te pedimos, ó Senhor. É o que nós Te pedimos, ó Senhor. Amém, amém. Eu queria que nesse momento você se assentasse. E aí, no seu lugar, eu queria que você abrisse a Escritura comigo. Em Jeremias, no capítulo 19, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 19. Eu queria que você lesse comigo a partir do verso 14. Jeremias 19, a partir do verso 14. Quem achou, faça assim com a sua mão. Glória a Deus. A Escritura diz assim: Jeremias voltou então de Tofete para onde o Senhor o mandara profetizar. Entrando no pátio do templo do Senhor, disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ouçam, trarei sobre esta cidade e sobre todos os povoados ao redor todas as desgraças contra eles anunciadas, porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Quando o sacerdote Pazur, filho de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando estas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Pazur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: o Senhor já não o chama Pazur, e sim Magor Missabib, pois o Senhor assim diz: farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos à espada dos seus inimigos. E entregarei o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza desta cidade, e toda a sua produção, e todos os seus bens de valor, e todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E você, Pazur, e todos os que vivem em sua casa irão para o exílio, para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos, a quem tem profetizado mentiras. E no verso 7 do capítulo 20, Jeremias diz: Senhor, Tu me enganaste,
eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro e todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não mencionarei e nem mais falarei o seu nome, em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Eu estou exausto, tentando contê-lo e já não posso mais. Ouço muitos comentando: terror por todos os lados, denunciem-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem: talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha, e sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque Ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre quando disse: você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, e que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, e nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida, porque eu saí do ventre materno só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção. Que palavra é essa do profeta? Que desabafo é esse do homem de Deus? Quando ele está num tempo onde Deus o designa para uma tarefa que o iria distanciar de todos os outros homens, para uma tarefa que o colocaria necessariamente no caminho da solidão. Um povo que já tinha se acostumado a erguer o altar aos Baalins, um povo que já havia, o povo de Judá, que outrora tinha se mantido resignado, ele agora estava adotando as mesmas práticas do povo do norte, do povo de Israel, que já havia sido disperso. Restava ainda Judá e Benjamim na parte sul de Israel, mas os sacerdotes, eles já não falavam mais a palavra de Deus. Os verdadeiros profetas não mais se erguiam, e naquela época eles preferiam dar ouvidos aos falsos profetas. É nesse tempo que o profeta do Senhor se ergue, e este desabafo do profeta Isaías, ele retorna àquilo que Deus tinha dito para ele no primeiro capítulo de Jeremias. Eu falei Isaías, mas é Jeremias. Esse desabafo de Jeremias faz com que ele retorne à sua memória ao primeiro capítulo de Jeremias. Nota que no primeiro capítulo,
O Senhor olha para aquele homem, enquanto ele é ainda muito jovem, e diz o seguinte: desde o ventre da tua mãe, eu te conheci. Desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi, porque aí o verbo conheci é também escolher. E quando nós falamos sobre conhecer a Deus, nós não tratamos de um conhecimento meramente intelectual, filosófico, não. Grande parte de grandes teólogos do início do século XX, das primeiras décadas do século XX, teólogos alemães que se prostraram e se debruçaram em conhecer as línguas originais, estudaram o grego para poderem interpretar melhor as escrituras, e estudaram também o hebraico para interpretarem melhor o Velho Testamento. Estes homens conheciam muito bem as doutrinas, conheciam as doutrinas, a teologia sistemática, eles conheciam a Escritura em sua língua original. Mas grande parte destes grandes teólogos, daquelas primeiras décadas, vocês sabiam que eles apoiaram Hitler no nazismo? Ou seja, conhecer a Deus nunca esteve atrelado a conhecê-lo intelectualmente. Nunca esteve atrelado a você conseguir se debruçar e extrair e conhecer as línguas nos originais ou alguma coisa desse tipo, ou você conseguir citar a Escritura de cor. Nunca esteve vinculado a nada disso. É bom ser poderoso na Escritura? Sim, Paulo convida Timóteo a ser poderoso na Escritura, mas isso nunca significou conhecer a Deus. Conhecer reflete intimidade. No Velho Testamento, todas as vezes que a Escritura falava de conhecimento, a Escritura tratava justamente desse laço de intimidade. Quando, por exemplo, Isaac pega a Rebeca, leva para dentro da tenda da sua mãe e a conhece, a Escritura está dizendo que Isaac teve uma relação íntima com Rebeca. Conhecimento de Deus representa, antes de tudo, intimidade com o Senhor. E a melhor forma de você conhecer uma pessoa é no casamento. Quem aqui é casado, levanta a sua mão. Você imaginava os detalhes da tua esposa, do teu marido, até você ter começado a conviver intimamente com ele? Seja sincero. Tantas coisas você não fazia ideia que seria daquela forma. Tantas coisas você acabou frustrado. Muitas das suas projeções que você colocou no teu marido ou na tua esposa, no momento que vocês se casaram e que vocês começaram a viver juntos, muitas dessas projeções caíram por terra e vocês tiveram que lidar com a realidade de quem aquela pessoa era. E agora aqui você entende o desabafo do profeta, porque o profeta de Deus, ele está em um relacionamento profundo com seu Senhor, pois o seu Senhor o escolheu, o conheceu e agora vive intimamente com ele. E agora ele chega e diz para o Senhor: o Senhor me enganou. É igual quando a gente casa. Tem gente que já me contou que quando casou, ele falou: aconteceu alguma coisa? Porque a minha esposa, no outro dia eu passei a acreditar em extraterrestre depois que eu casei. Mas por quê? Porque no dia que eu me casei, eu me deitei com a minha esposa, acordei no outro dia, parecia que a pessoa com quem eu namorava foi abduzida e deixaram outra pessoa no lugar. E agora eu não entendo o que aconteceu.
essa pessoa aqui não é aquela mesma. E tem gente que se espanta na intimidade porque viveu de projeções e não é capaz de amar quem se é. Nos nossos dias, a gente tem falado muitas vezes isso. A gente tem a mania de nos apaixonar pelo Deus que nós criamos e projetamos. A gente cria uma projeção bonita do Senhor e a gente passa a amar essa projeção. Mas a projeção, ela não é nada mais, nada menos do que um reflexo de si mesmo no outro, sobre o outro. Ou seja, a criação de imagens, quando o povo de Judá, eles estão adorando a imagens feitas por mãos, eles estão adorando a Deus criado segundo as projeções humanas, e eles não são mais capazes de amar e adorar ao Deus verdadeiro. E é por isso que eles, ainda que chamados de povo de Deus, eles são tão rejeitados pelo seu Senhor. E a profecia, que quando nós estamos aqui no capítulo 21, já se avizinha a primeira tomada, e a primeira tomada da Babilônia em Jerusalém, que ele já leva alguns dos príncipes de Jerusalém. Jerusalém, ela é invadida 2 vezes pela Babilônia. No ano de 597 a.C., que foi uma das primeiras invasões, Joaquim, filho de Jeoaquim, é levado ao exílio, junto com um número enorme de sacerdotes, e também muitos dos príncipes de Israel. Dentre os príncipes de Israel que nós conhecemos e que vocês todos conhecem, está, por exemplo, Daniel. E aqueles jovens que junto com Daniel são levados para o cativeiro babilônico, não pensem que a vida daqueles jovens ia ser perfeita, não. Tanto que eles são levados pelo chefe dos eunucos. Eu queria lhes dizer uma coisa. O chefe dos bombeiros manda em quem, Rodrigo? Nos bombeiros. O chefe dos eunucos manda em quem? Nos eunucos. Se eles estariam debaixo das ordens do chefe dos eunucos, o que aconteceu com esses jovens? Por que a Escritura não cita que Daniel se casou? Porque provavelmente aqueles jovens, sendo levados para o cativeiro babilônico, eles foram primeiramente castrados. Estava há pouco tempo disso acontecer. E o coração do profeta Jeremias, ele se derramava de dor, porque ele odiava o fato de ter que levar essas profecias ao povo de Deus. Quando, por exemplo, Ananias se levanta e ele diz, não, ele está profetizando tudo errado, eu vou dizer, bênçãos e prosperidade virão sobre vocês. Jeremias diz e fala, como eu queria que isso fosse verdade. Como eu queria que a prosperidade, que todas essas bênçãos fossem derramadas sobre vocês, mas não. E Jeremias aqui, ele está no impasse na alma dele, porque o encargo de levar a palavra de Deus era muito maior do que os próprios julgos que Deus imporia sobre ele, como uma espécie de ato profético sobre o que estava reservado para Jerusalém e para os judeus. Era fácil para Jeremias colocar sobre ele um jugo de madeira, que depois seria quebrado por Ananias, e depois ele colocasse sobre ele um jugo de ferro, para ele ficar o tempo todo amarrado àquilo. Seria fácil para ele aquilo, mas o jugo de simplesmente
ser odiado por toda a sua nação, porque sobre ele recaía o dever de profetizar contra aquela nação. Aquilo era doloroso demais. E o profeta, ele se deprime. A depressão sobre Jeremias não foi uma depressão tópica, que por alguns dias esteve sobre ele. Ele fica depressivo por toda a sua vida. Ele olha e ele diz: minha vontade, Senhor, é me calar e não falar mais, porque quanto mais eu falo, mais eles me odeiam, mais a boca deles se espumam de ódio contra mim. Mas tem um fogo que arde aqui dentro, tem uma chama que queima no meu coração e não me deixa me silenciar, estando só. Não pensem que uma igreja que porventura se dispusesse a ouvir o profeta Jeremias seria uma igreja lotada. Não. As igrejas lotadas do tempo de Jeremias estavam o tempo todo, os lugares lotados no tempo de Jeremias estavam o tempo todo dando ouvidos para os falsos sacerdotes, que eles abriam a boca para falar de Deus, mas estes mesmos o negavam em seu coração. Aquele homem de Deus carrega este jugo, e quando ele se lembra que Deus o escolheu e ainda disse para ele: você vai, e vou te dizer, não tenha medo, porque se você tiver medo, eu vou lhe entregar nas mãos dos teus inimigos. Você precisa se erguer para apontar o dedo na cara dos reis, para olhar para todos os sacerdotes, para adentrar ao templo e dizer o que eu mandei falar. E você tem que se manter firme. Os reis irão te odiar, os sacerdotes irão te perseguir, mas eu estou contigo e te darei livramento. Todas as vezes que a igreja ela se apaixona pelo Deus produzido pela sua própria projeção, dificilmente quem faz isso sai frustrado. Porque se eu me apaixono por um Deus conforme a minha imagem, pastor Pedro, e conforme a minha semelhança, pelo amor de Deus, este Deus de alguma forma ele vai me irritar? Não, pelo contrário, ele vai sempre dizer tudo aquilo que alegra o meu coração. Nos nossos dias, os Baalins, os ídolos de Baal, que prometem fertilidade, chuva, que são os deuses da fertilidade, da chuva, os deuses da produção e os deuses que vão trazer crescimento para as hortas e para o trigo. Estes deuses, eles se afloram e são erigidos no nosso próprio ego. Nós, diante do espelho, construímos os seus altares, e diante do espelho nós nos dobramos a Ele. Este Deus, Ele de modo algum, Ele nos chateia, Ele nos incomoda, pelo contrário, Ele faz cócegas nos nossos ouvidos, e Ele ainda ergue, nós ainda juntamos para nós doutores segundo as nossas próprias concupiscências. Significa que nós ainda erguemos, nós escolhemos mestres, sacerdotes e pastores que vão servir a este Deus chamado ego. E que delícia é servir a esse Deus.
Esse Deus que basta eu baixar a minha cabeça e amar ao meu próprio ventre, que basta eu me entregar aos meus desejos mais profundos. Enquanto isso, o Deus verdadeiro, que quando Ele entra em contato com você, que quando Ele te escolhe, porque Ele te conhece e porque Ele decidiu se relacionar com você, tantas vezes ainda contra a sua vontade, porque às vezes o nosso Deus, Ele vai se intrometer no nosso caminho, na nossa história e nas nossas vidas, de modo a abalar tudo. E aí você vai olhar para Ele e você vai ser visitado por este sentimento, sim, de engano. Quem aqui já não dobrou os seus joelhos, orando para que o Senhor enche essa igreja de mais almas? Levanta a sua mão. Eu sei que você já fez isso, que você já dobrou os seus joelhos pedindo para que o Senhor enche a sua casa, aviva a tua casa, avive a tua vida. E às vezes o que a gente recebe é apenas o silêncio de Deus. Isso porque o Deus que a gente serve, às vezes Ele se faz silente, sim. Às vezes Ele se cala, e não significa que Ele não ouve as nossas orações. Quem aqui já não percebeu durante a sua vida que enquanto o verdadeiro Deus Ele ia se relacionando com você em maior profundidade, mais e mais você ia se sentindo pior? Parece que a sensação de estar cada vez melhor, parece que tantas vezes isso se aparta de você, e o que você é visitado é pela sensação do pior. Esse é o Deus Todo-Poderoso, inclusive com poder para te frustrar e para me frustrar. Este é o Deus Todo-Poderoso, com poder inclusive para dizer não para muitos dos nossos pedidos. Mas sabe qual é o problema? Aqueles que frustrados, eles se revoltam e dizem: eu não vou mais servir a este Deus. Ou uma vez que eu tenho orado, eu não tenho recebido, quer saber, eu desisto de orar. Estes que assim fazem, na verdade nunca amaram verdadeiramente este Deus. E o que eu mais desejo para todos nós aqui é que essa chama que inflamava o coração do profeta, mesmo diante da total frustração, mesmo diante da total solidão, como sendo um dos últimos remanescentes e arautos do seu Senhor, é que essa chama queime no teu coração, e que você se derrame com o rosto em pó, e que você não desista de orar, porque Ele pode muito bem não ser o Deus conforme o que você desejava que fosse o seu Deus, mas sendo o Deus verdadeiro, Ele é o Deus que Ele nunca irá te abandonar, e que mesmo te frustrando, Ele caminha contigo, e todas as suas palavras e todas as suas promessas irão se cumprir.
só o Deus que efetivamente, só o Deus que é, só o Deus que é o Deus de verdade, o grande eu sou, o El Shaddai, é que tem esse poder de nos fazer tantas vezes nos sentir enganados por Ele, porque Ele vai destruir todos os altares que nós construímos no nosso interior. Ele vai colocar abaixo todos os altares que nós erguemos para nós mesmos, todos os altares que nós erguemos para o Deus segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. E depois de que todos os altares estiverem derrubados, este Deus que se viu o tempo todo traído por nós, contra o qual nós adulteramos dia e noite, por conta da nossa infidelidade, por conta da nossa maldade, da nossa perversidade, por conta de tudo isso, este mesmo Deus ainda nos receberá, tal como Oséias recebeu a Gomer, sua esposa, que era uma prostituta. E este Deus, ainda que outrora tenha tido filhos conosco, dentre estes um chamado Jezreel, que significa o Deus que semeia, outro chamado Lo-Ruami, que significa a não compaixão, e outro chamado Lo-Ami, que significa o não povo. Este Deus, quando Ele nos perdoa e derruba os altares do nosso coração e não nos abandona, apesar da nossa infidelidade, e nos atrai e nos chama novamente de sua noiva, este Deus, Ele converte o nome para de novo: eu terei compaixão de vocês. Eu não mais te chamarei de Lo-Ami, não povo, eu te chamarei de meu povo. Este Deus que é o único Deus que é, e não há outro fora este que é. Agora, quando Ele nos abandona em nossas ofensas, pecados, em nossa obstinação, meu Deus, é preferível que ao invés de nos abandonar, Ele nos entregue a cativeiros nesta existência, porque Babilônia, por mais que tenha sido o exílio terrível contra o povo de Jerusalém, se tornou a salvação para aquele povo. E às vezes Ele permite que templos sejam destruídos e que nós sejamos levados, para que depois deste período, novamente trazidos, Ele reerga o seu templo e o avivamento resplandeça em nossos corações, tal como foi nos dias de Neemias e nos dias de Esdras. E Ele chega a dizer que a glória da segunda casa será muito maior que a glória da primeira casa. E para cada dia de vergonha, dupla honra Ele entrega para aqueles a quem Ele não abandona. Mas igreja do Senhor, hoje o Rafael aqui mais cedo, ele dizia sobre a oração. Um dos caminhos para que a gente possa de novo ser avivado
para que a presença de Deus possa fazer com que esta igreja não consiga se sustentar de pé. Um dos caminhos significa a oração insistente, a oração que não desiste, que não arreda o pé, a oração que fala: Senhor, longe de Ti eu não vivo ainda, que o Senhor tenha frustrado os meus sonhos, as minhas vontades e os meus desejos, mas longe de Ti eu não posso ser, longe de Ti eu não posso viver. Ontem aqui no Cristosterona, eu contava a história daqueles 3 homens de Deus, John Wycliffe, John Hus e Jerônimo Savonarola. Savonarola, enquanto ainda adolescente, em Ferrara, na Itália, ele olha para o pecado do seu país e do seu povo, e ele se prostra em choro às margens do rio Po. E ele chora profundamente. Ainda muito jovem, pouco depois dos 22 anos, ele se torna um monge dominicano. E quando ele já está com em torno de 32 anos de idade, ele retorna a Florença para ele poder ali exercer o seu ministério. A convite de Lourenço de Médici, ele retorna a Florença. Aquele homem, ele inicialmente só pregava no seu mosteiro, para alguns poucos frades, mas ele o tempo todo chorava pelos pecados da igreja e pelos pecados da sua nação e pelos pecados daquela cidade. Aquele homem era disciplinado no jejum e na oração como nenhum de nós imaginaria ser nas nossas vidas. O que acontece com Florença? As pessoas começam a afluir até Savonarola pelo impacto e pelo magnetismo de suas pregações. A história nos conta que em Florença, em um determinado momento, os trombadinhas e os bandidos, eles começam a se arrepender e começam a chorar nas praças, pedindo perdão diante do Senhor. Os comerciantes avarentos, que extorquiam muitas vezes o povo, começam a devolver o que extorquiam do povo. Aquela cidade que era profundamente idólatra começa a juntar todos os seus pertences de vaidade, de idolatria, tudo aquilo que de alguma forma era contrário à humildade que habitava e à simplicidade que habitava em Cristo, e eles levavam para colocar fogo no meio da praça. E a própria festa de carnaval de Florença, nos anos que Savonarola esteve lá como o principal padre, até a praça, a festa de carnaval é substituída por festas religiosas. A cidade toda se transforma, a cidade praticamente toda se converte. Os poderosos não conseguiam enfrentá-lo diretamente, porque sobre aquele homem de Deus repousava uma autoridade que só podia vir dos céus. Conta-se que as missas que aconteciam de manhã, meia-noite, as pessoas já estavam fazendo vigília na porta da igreja para poder entrar na Catedral de Florença, a fim de ouvir aquele homem de Deus pregar.
e as pessoas se derramavam em choro, se arrependendo de seus pecados. E aquele homem, em algumas dessas reuniões, ele passava simplesmente 5 horas absorto, prostrado, chorando e orando, sem tantas vezes dizer uma única palavra. Hoje nós não suportamos 1 hora de oração. Hoje nós não suportamos nada disso, igreja. E a gente acha que tem queimado em nós o fogo do Espírito Santo. Eu tenho visto muito mais ardor, insinceridade, e pessoas se derramando em sinceridade, se prostrando, chorando diante de ídolos, do que a igreja de fato se prostrando diante do seu Senhor. A igreja, será que não chegou o momento de nós olharmos para trás e de nós voltarmos ao primeiro amor? Será que nós temos que nos conformar com a nossa frieza espiritual? Será que a gente tem que se conformar com o nosso sono espiritual, com a nossa dormência espiritual? Nós estávamos tendo aqui na igreja os cultos de orações por 3 semanas seguidas. 3 semanas estivemos aqui só eu, meu pai, minha mãe e minha esposa. Ninguém mais. Quarta-feira irá reiniciar aqui os cultos de oração por 3 semanas seguidas. Deus se tornou apenas um acessório secundário na nossa congregação. E isto é uma palavra contra a nossa congregação. O Senhor se tornou apenas um acessório secundário nos nossos corações. A gente coloca inúmeras desculpas para não se ajuntar congregando. Eu estou cansado. Tenho que cuidar de casa, do meu esposo, dos meus filhos. Eu achei impressionante que no avivamento, no dia de Pentecoste, em Atos 2, 500 testemunhas, 500, viram o Senhor sendo assunto aos céus. 500 testemunhas. Sabe quantas permaneceram para serem revestidas de poder? 120. A ordem foi dada a 500. E somente 120 se manteve reunida todos os dias, até que eles foram revestidos de poder. Nós não queremos mais isso. As nossas igrejas têm se tornado isso que eu estou falando para vocês. Nosso Deus é um acessório secundário. Lembrei que está na hora do culto, aí eu vou. Não, quer saber? Hoje eu vou ficar em casa. Igreja, será que a chama do Espírito tem ardido em nossos corações? Será que nós temos orado suficientemente? Será que nós não temos mais
buscado a face do Senhor como deveríamos. Será que o Deus que frustrou, o Deus que é quando Ele foi apresentado para as nossas congregações, será que o Deus que é frustrou tanto assim o coração, que não existe mais desejo da sua igreja pelo seu noivo? Será que nós nos tornamos a esposa frígida, que o marido não adianta mais o quanto ele a procure, ela não quer saber nem que ele a toque? Será que nós nos tornamos isso? Será que nós nos tornamos alguém que foge da presença do Senhor? Será que são duras as palavras pastorais? Será que esta igreja olha para que os pastores dizem e diz: quer saber, eu não obedecerei aos meus pastores. Aliás, são apenas uns quaisquer que terão de dar conta das nossas almas diante do Senhor. Será que nos tornamos esse tipo de igreja? Ó igreja do Senhor, eu não queria dar essa palavra tão dura que faz vocês ficarem tão calados assim, em uma noite como essa. Queria eu poder pregar sobre outras coisas, mas nós temos chorado, às vezes de madrugada, para que o Senhor possa de alguma forma encher o coração de todos aqui. Não pensem que essa chama não tem ardido dos nossos corações, não. Ouçam a palavra do Senhor, não a minha palavra, mas ouçam a palavra do Senhor. Permitam buscá-lo. Permitam-se novamente conhecê-lo. Permitam que o seu Senhor possa novamente tocá-los. Permitam-se ser abraçados e se derramar novamente aos pés desse Senhor. Charles Wesley, John Wesley, John Whitefield, quando aconteceu o grande avivamento do século XVIII, eles se reuniam em Oxford, num grupo de apenas 15 pessoas. Quando apareciam muitas pessoas lá, eram no máximo umas 20, 25 pessoas. Mas aqueles homens se reuniam constantemente em disciplina diante do Senhor, para orar, para estudar a Escritura, para buscar a face do Senhor. Começaram pregando o Evangelho nas cadeias, que não eram cadeias, eram calabouços frios, úmidos. Eles adentravam ali, não havia nada de direitos humanos naquela época. Começou-se a falar de direitos humanos depois da Segunda Guerra Mundial, já em 1945. Eles adentravam no meio daqueles presos que estavam misturados com fezes, com urina, e no meio dos piores malfeitores, eles começavam a anunciar o Evangelho. A história nos conta que um grande avivamento tomou conta da Inglaterra e não pôde parar na Inglaterra, conseguiu atravessar para a Europa, atravessou o Atlântico e chegou na América do Norte e contagiou praticamente todo o mundo conhecido daquela época.
pouquíssimas pessoas que só decidiram buscar, que só decidiram se derramar. Eu digo para vocês que o profeta Jeremias morreu sem ver o seu maior sonho sendo conquistado. Mas homens como Esdras, que era o escriba, ou como um simples cozinheiro, como Neemias, copeiro, como Neemias, ele viu a cidade do Senhor sendo reerguida e a glória do Senhor novamente sendo devolvida ao povo de Deus. Eu peço a vocês que insistam na oração, ainda que não sejamos nós que venhamos a colher os frutos do avivamento, mas que nós venhamos a insistir, porque no momento em que Deus, que o altar de Deus, que o incensário de Deus se encher, e Ele dizer, nós veremos pessoas entrando aqui chorando, desesperadas em arrependimento. Nós veremos pessoas atrás de cada um de nós nas ruas dizendo: ore por mim para que o Senhor me receba. Nós veremos pessoas pedindo que o Senhor dos céus os acolha em seus braços de perdão, em seu olhar de amor. Igreja, igreja, igreja do Senhor, desperta, desperta, desperta. Fique de pé em nome de Jesus. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, tem misericórdia de nós. Vem mais uma vez, vem sobre os teus. Derrama sobre o teu povo, como nos dias de outrora, gera reconciliação entre pais e filhos, entre maridos e esposas, gera reconciliação entre os teus irmãos, Espírito Santo, gera em nós arrependimento. Gere em nós arrependimento, ó Senhor. Gere em nós o desejo por buscar a Tua face, acima de tudo, ó Senhor. Gere este desejo ardente, ó Senhor. Perdoa as falhas deste ministério, Senhor. Perdoa os pecados. Como
começando perdoando aqueles que lideram a tua congregação. Perdoa-nos, ó Deus, pela nossa displicência, pela nossa falta de amor, pela nossa falta de entrega, pela nossa falta de te buscar. Ó juízo de Deus, vem trazendo em nós, iluminando as nossas más obras, para que a gente possa se prostrar diante de Ti em arrependimento. A nossa arrogância, a nossa petulância, a opulência de se dizer ser povo de Deus, quando nós não mais Te desejamos como nosso Senhor, como noivo da Tua igreja. A idolatria que nós erguemos para o nosso eu, para as nossas vontades, para os nossos desejos, ó Senhor. Quebranta os nossos corações, quebranta, Senhor. Porque a tua adoração a Ti, Senhor, ela segue sempre um coração quebrantado. Hoje nós vivemos quase que uma adoração mecânica, uma adoração não consciente. Ó Deus, quebre isso, jogue isso por terra, nos derrube, Senhor, aos Teus pés, ó Deus. Se afaste de nenhum de nós, que nós não tenhamos medo de nos achegarmos a Ti, que nós não tenhamos medo de nos apresentarmos diante de Ti. Nós rasgamos as nossas vestes manchadas, nosso coração que Te colocou como um acessório secundário. Nós rasgamos para que o Senhor nos revista, restaura com esta Tua congregação a Tua aliança, Senhor, restaura a Tua aliança. Ó Espírito Santo, reveste a Tua igreja, eu Te imploro mais uma vez, louvado seja o Teu nome, Jesus. Busque o Senhor, igreja. Busque ao Senhor, igreja de Cristo. Busque o seu Senhor. Busque o seu Senhor. Pode cantar, Jadson. Estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero beber do Teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida
vida seja a tua vida, Senhor. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Senhor. Senhor Deus, olha para esta congregação, Senhor, com amor. Não nos abandone, Senhor, em nossa frieza, mas que a tua congregação se prostre diante de ti em fervor, sabendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não te afasta de nós. Lance-nos ao chão segundo o teu amor. Que o teu amor, o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito seja todos os dias com o povo de Deus. E a igreja diz amém. Eu queria só dar um aviso rapidinho. Sexta-feira da Paixão, quem vai estar trabalhando?